Queridos, nós estamos agora abrindo o nosso quadro Chamados para Servir. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui o ungido Frank, a sua esposa, a irmã Letícia, e o pastor João Carlos Braga. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado, né, dos irmãos, as experiências que ele enfrentaram, né, as lutas, as aflições, as batalhas, as vitórias, obviamente, não é? E tudo aquilo que Deus fez na vida desse casal, na vida dessa família, e nós vamos abordar a partir de agora aqui na Rádio Manaim. E eu, claro, quero contar com a sua participação, quero contar aqui com o seu carinho, com as suas orações. E se você tiver alguma colocação para fazer, participar conosco, vai ser uma honra, tá bom? Então, começando mais uma vez o quadro Chamados para Servir aqui na Rádio Manaim. A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, deixa eu cumprimentar aqui os nossos irmãos. O ungido Frank está aqui conosco. O ungido Frank está ou estava ali em Jardim Camburi 6, mas eu sei que ele está agora lá em André Carlone, né, conosco. Vamos conversar com ele aqui. Que bom tê-lo novamente aqui conosco. A paz do Senhor. E está ali em André Carlone 1, ali tem André Carlone 1 e 2, né? André Carlone 2. Ministério do pastor Anderson Álvares. O pastor já esteve aqui conosco na madrugada. Sim. Pastor Anderson Álvares, um homem de Deus. Homem de Deus. Saudade dele também. Tudo bem, querido? Tudo bem, Pai do Senhor, Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor Pastor João, Pai do Senhor ouvintes, né? Telespectadores. É um prazer sempre estar aqui na Rádio Manaim. É um privilégio. Amém. A gente fica muito feliz, muito honrado de estar aqui. Amém. Também conosco a irmã Letícia, esposa do ungido Frank, conosco. Tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, pastor João. É uma honra estarmos aqui, né? Atendendo esse chamado. Amém. A irmã Letícia faz um trabalho com as crianças, né? Vejo sempre a irmã Letícia lá no Manaim, Unidos em Família. Sempre, né? Desde sempre. E também na igreja, obviamente, faz um trabalho com as nossas crianças, né? Amém. Muitas experiências. Muitas. Meu Deus, vamos contar isso daqui a pouquinho. E o pastor João Carlos Braga, que hoje teve uma experiência única. Quanto tempo você não revia esse casal, o Atos e a Clara, pastor? Olha, a gente fala um pouco pelo WhatsApp, né? Mas talvez desde o casamento. Talvez desde o casamento. Uns 10, 15 anos, às vezes. Um pouco menos, que eu era pastor de lá da Gávea. Deve ter uns 6, 7 anos. Não, porque eu já tenho 3 aqui em Vila Velha. Deve ter quase 10 anos. Quase 10 anos. É verdade, né? é verdade. Mas é muito bom fazer esse remember. Né? Sim, claro. É muito bom. Com certeza. Muito bem, então vamos conversar aqui com o ungido Frank sobre esse chamado para servir. E eu até comentei com vocês em off ali no corredor, as pessoas têm me abordado ou enviado mensagens, muitos pais, e falando sobre uma palavra que a irmã Letícia disse com relação ao filho de vocês. Vocês falaram assim, não, nosso filho, igualmente a nós, ele é muito igrejeiro, né? É verdade. Essa palavra. E aí, traduzindo aqui de igrejeiro, é aquele que vive na igreja, né? Mas ele não faz mais nada. Não, claro que ele faz, claro que faz. Mas a igreja é prioridade. É isso que a gente tem. Em cima do texto hoje que nós lemos aqui na madrugada, nós temos que colocar na nossa vida algumas prioridades. E estar na casa do Senhor, servir ao nosso Deus, é uma das prioridades que qual é o nome do filho de vocês? Me desculpa. É o Iago. O Iago aprendeu, não com outras pessoas, mas aprenderam com vocês. Isso faz parte da educação, né? Não é, pastor? O ungido Frank, desculpa. É verdade. Os pais, eles são espelhos, né, para os filhos. A gente aprende muito nessa obra, né? Como nós devemos criar nossos filhos, o que nós podemos falar dentro do lar, para que ele não venha ali se decepcionar com a igreja. Então isso é muito importante. E o Iago, ele hoje tem 23 anos, graças a Deus. Já formou há pouco tempo, mas já está empregado. Mas sempre dando prioridade a estar nos cultos,
Ainda mais que dia de semana ele trabalha à noite, né? Então ele valoriza muito o final de semana. Como instrumentista, não falta madrugada orientada de sábado, né? Para receber ali imposição de mãos, que é muito importante para o instrumentista, para o grupo de louvor, não é mesmo? E assim, para a gente também é uma grande alegria, porque eu lembro quando eu chegava do trabalho cansado, o dia todo no sol, e sentava, ia buscar ele na escola, sentava no sofá. Hoje acho que eu não vou conseguir ir na igreja. Não, ele, não, pai, ele com 6, 5, 7 anos de idade. Não, pai, nós vamos sim. E aquilo me dava o vigor de ir para a igreja. A gente ia e recebia uma bênção. E é uma brecha que a gente pode dar de deixar de ir para a igreja, né? Estou cansado hoje, estou cansado amanhã. E aí você vai deixando de ir e a casa do Senhor deixa de ser prioridade, né? Servir ao Senhor deixa de ser uma prioridade. E a gente tem que ter essas prioridades na nossa vida, né? E o cuidado. Muitas vezes a gente cuida dos filhos, dos irmãos na igreja, lá no Manaim. E muitas vezes a gente é um pouco relapso com os da nossa casa. Mas a primeira igreja que nós temos é no nosso laço, nossa família, não é, irmã Letícia? Exatamente. E graças a Deus, assim, como nós... mesmo trabalhando fora o dia todo, a gente sempre teve como prioridade o culto, né? Ainda que cansados, então ele aprendeu isso desde muito novo. Escola bíblica, né? Estar na escola bíblica, a importância, né, de levar os filhos nas oportunidades que eu tenho de estar orando, assim, né, pelas crianças intermediárias e adolescentes na igreja. Eu sempre oro para que o Senhor desperte nos pais essa importância, esse valor que tem que ser dado à igreja e à escola bíblica. E o Iago aprendeu desde muito novo, por isso eu chamo ele de igrejeiro. Ô, Letícia, ele ama estar na igreja, que realmente, maravilha. Como nós, né? Que maravilha. Eu vejo esse exemplo de vocês e outros casais também que vêm aqui. Eu acho importante esse exemplo ser passado, porque tem pessoas que estão começando a ter filhos agora, que estão com crianças e às vezes tem aquela preocupação, será que está muito cedo para acordar ele? Coitado, ele está cansado, estudou a semana toda. Mas é como o ungido falou, vocês são espelhos de Jesus para eles. Eles vão ver Jesus em vocês, né? Eu reparo muito aquela questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele vem descendo o Monte das Oliveiras no jumentinho. A Bíblia diz que as pessoas iam dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, né? Hosana nas alturas, né? Baruch, Rabá, Beshem, Adonai, aquela frase que é característica. E depois a Bíblia diz assim, quando ele entrou em Jerusalém, as crianças falavam a mesma coisa. Você fala assim, será que as crianças entendiam que ele era o Messias, que aquilo ali era o Salmo 138 se cumprindo? As crianças não estavam entendendo isso, mas elas estavam o quê? Copiando seus pais. Exatamente. Então o Iago hoje, ele é um jovem que é uma bênção na sua vida profissional, na sua vida espiritual e tudo mais, e vai ser também na formação da família dele, porque vocês foram espelhos de Jesus para eles. Amém. Então isso é um exemplo que é bom a gente passar no programa, para que muitas pessoas digam assim, se deu certo com o Frank e com a Letícia, Sim, vai dar certo conosco também. Amém. é verdade. A gente tenta passar essa nossa experiência sempre, né, para os irmãos, que é, como o pastor falou, é muito importante. Os filhos serem espelho dos pais, né? Ter o desejo de estar na casa do Senhor, isso é muito gratificante, né? Hoje ele aprendeu a tocar bateria, ele tinha de 8 para 9 anos, com um adolescente, e a gente explicou para ele, agora você tem que gerar frutos. E para a honra e glória do Senhor, já tem 4 bateristas, né? 2 meninas e 2 meninos. Então, assim, é muito gratificante. Isso mesmo. Isso é maravilhoso, você criar o seu filho na obra, você ser exemplo. Conversando com um irmão, ele disse assim, Kleber, ele é filho até de um pastor. Ele falou, o maior exemplo é quando eu chego em casa, eu vejo meu pai orando, meu pai de joelho, minha mãe orando, meu pai lendo a Bíblia, na sexta-feira o culto da família. Então, ele falou assim, meu pai nunca me forçou, pegou pelo braço, vamos para a igreja, menino. Não, mas ele pelo exemplo, né? E aquilo até o constrangia, porque quando o pai dele ia para a igreja, lia a Bíblia,
orava por ele. Ele, meu Deus, por que eu não estou fazendo igual? Ou seja, hoje nós também fazemos isso, pregamos muito mais pelo exemplo dos nossos filhos do que com palavras e pegando pelo braço, né? Acredito que vocês já devem também ter tido essa experiência com o filho de vocês. Sim, consulta a palavra, né? As doutrinas Isso. da igreja, né? O clamor pelo sangue de Jesus, ensinar sempre, né? O poder que tem esse recurso de estar utilizando isso, porque infelizmente nós não estamos o tempo todo com eles, né? A gente até gostaria de estar ali protegendo. Porque eles vão tomar decisões. Vão, no dia com a dia. certeza. E ao longo do dia, muitas decisões, porque eles estarão na escola, momentos no lar que não estarão, né, sob a nossa supervisão, ou no lazer, né, às vezes no inglês, no condomínio. São tantos Exatamente. lugares. E se nós não ensinarmos aos nossos filhos que eles precisam ter isso muito forte na vida deles, né? Ter uma experiência verdadeira com o Senhor, eles não vão conseguir subsistir, porque o mundo está muito difícil. A gente agora, conversando com esse casal, né, que saiu agora há pouco, o outro casal. Fernando. E Nós Ju. estávamos ali, ele estava falando do filho dele jovem, né, e nós estávamos falando isso, que ser jovem na presença do Senhor é um milagre, né, com tantos oferecimentos deste mundo. E nós temos jovens muito usados, né? Vasos nas mãos do Senhor. É uma bênção, né? Igual esse seminário que vai ter agora, nesse final de semana. Muitos jovens instrumentistas. Você vai ao Manaim, você vê que milhares de jovens, né? 2.000 pessoas jovens. O kit ali. Aleluia, né? Não é Presente, verdade? o kit Sempre Aleluia. São animados, né? Isso é maravilhoso. Como você citou, né, cuidar bem da família, em 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Sim. Muito sério, né? Muito sério. É muito sério. E aí a gente acaba vendo que o nosso espelho gera experiência para eles, muitas experiências. Acaba que a gente dá vontade até de contar as experiências deles, né? O Iago, ele estava estagiando um determinado trabalho e com essas festas folclóricas aí, né? Pediram para ele se vestir a caráter. E ele foi taxativo e incisivo. Não vou usar porque eu sou crente. E ele era estagiário. E ele estava na disputa, né? Aí isso poderia gerar o quê? Um desconforto. Poxa, eu sou crente, falei isso, não vesti. Mas na hora de escolher, o Senhor honrou a postura dele. Ele que foi escolhido para trabalhar Ele escolheu na vaga. não se contaminar com as iguarias. Não se contaminar com as Verdade, iguarias. verdade. E isso é importante. Né? Exatamente Isso isso. é o ensino dos pais, da família. E ele aproveitou e colocou ali em prática. O pastor João Carlos tem 2 filhas, né, pastor? Isso. Também sabe muito bem como é criar uma adolescente ou jovem, né, nesse mundo que hoje está. É verdade, passamos por isso. É essa experiência que eles estão falando mesmo, né? É ser o exemplo. Não vai pela força, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E nós oramos para que as nossas filhas pudessem ter experiências com o Senhor. Hoje elas estão na igreja, a mais velha já está criando até o filho dela, que é o nosso neto, por causa de uma experiência, não por causa de um pai e uma mãe que eram da igreja, né? Então, esse trabalho que vocês fizeram com o Iago é um exemplo para que todos aqueles que têm filhos possam fazer da mesma forma, que o resultado será o mesmo. O mesmo, exatamente. Porque Deus honra, né, pastor? Com Deus certeza. honra. Amém. Deixa eu aproveitar aqui com o irmão Márcio, lá de Jardim América, Belo Horizonte. Ele diz assim: Kleber, você citou um exemplo durante o pós-madrugada, uma história da irmã que questionou o pastor, que ele ficou ok, que o pastor mandou ela ler a Bíblia. Sim, é um filme. Você pode me informar o nome do filme? Posso, sim. Do jeito que você mandou aqui a mensagem, manda para mim o seu WhatsApp que eu mando para você aqui. Só para não fazer o merchandise aqui do filme. Tá bom, querido? Manda aqui para você com o maior prazer, maior alegria. O Gildo Frank, tem alguma experiência nesses... Quantos anos já de servindo o Senhor? Desde 98, eu sempre... 25 anos, né? 25 anos. Alguma experiência que marcou profundamente a sua vida, a vida
do Iago, a vida da sua esposa, a vida de vocês nessa caminhada? O que marcou profundamente foi no início da caminhada. No início da caminhada, eu e Letícia muito novos, né? Eu tinha 25 anos, Letícia 22. Iago 6 meses de vida, e a gente ali no início da caminhada. E eu tinha passado num concurso, entrado no serviço, e o salário era muito pequeno, muito pequeno. E a gente nunca teve ajuda de pai, né, ou de mãe, financeiramente. E era sempre a gente, Letícia estudando, ainda fazendo a faculdade, e a gente foi morar de aluguel. E aí, um ano depois, a gente foi olhar os contra-cheques, a gente passando os contra-cheques, aí um contra-cheque de R$565. Aí a gente pagava 250 de aluguel na época. Faz a conta, Kleber, para ver se fecha. Eu nem fazia a conta. R$80 de telefone fixo naquela época, R$80 de condomínio, fora Leitinã, e o que eu sei que nunca faltou R$1, porque foi uma experiência de ser dizimista. Perguntei para um diácono como é que era, ele falou: Frank, é ato de fé, é ato de fé. E coloquei a fé em primeiro lugar. E até hoje o Senhor só prosperou. E isso marcou minha vida. Marcou minha vida, porque é um ato de fé. Não é simplesmente você ali, né, repassar um valor que seja. E assim, o Senhor nunca deixou faltar nada. Louvado seja. Em 25 anos o Senhor prosperou todas as coisas na nossa família. Eu me recordo assim, né, ele falando agora daquele texto, né, da palavra de Deus que fala da viúva pobre que vai lá e coloca uma moeda. Sim. Né? E Jesus fala, né, quem é que foi mais fiel, isso, né? E foi exatamente isso. Se você fosse olhar olhos humanos, já não ia sobrar. Então, ainda ia dizimar, como, né? Mas não, nós escolhemos ser fiéis, né? E não foi fácil, claro, falar para os irmãos, é fácil? Claro que não. Passar a situação financeira, vou falar a fala do pastor Luiz Eugênio: dinheiro não traz felicidade, mas tira o estresse. O pastor Luiz Eugênio fala isso. E tira. É verdade, porque a pessoa viaja, compra, mas o fato é que, embora não tenha sido fácil, o Senhor nos honrou em todas as coisas. E foi só abrindo portas, porque a palavra da madrugada, priorizamos o Senhor na nossa vida. Pastor João, priorizar o Senhor na nossa vida é fundamental, né? Com certeza, né? O próprio Senhor Jesus, ele ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu costumo sempre dizer assim, olha, a palavra, ela nunca cai por terra. Verdade. Se você tem fé na palavra, ela vai acontecer. E é exatamente isso que vocês estão contando aqui agora, né? Vocês priorizaram, buscaram em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e as demais coisas foram acrescentadas. Se fizer a conta do contra-cheque, eu vou dizer, gente, eu gastei mais do que entrou. A gente não sabia se ria ou chorava quando a gente pegou o contra-cheque. E olhando para trás, assim, né? Não foi nada sacrifício. Não. Não foi nenhum sacrifício. Não foi peso. Não foi peso, não foi fardo. A gente fica, não, o Senhor colocou sobre nós uma graça que a gente não conseguiu enxergar isso como peso. Pelo contrário, a gente foi passando, foi caminhando e as coisas acontecendo. O nome do Senhor sendo glorificado na nossa família. Isso que é mais interessante, que não foi fardo nenhum passar por isso. Passaria tudo de novo, sem problema algum. Com certeza. Sabendo a quem vocês estavam servindo. Exatamente. Verdade. O irmão Rodrigo, que mora em Buenópolis, Minas Gerais, ele diz assim: Kleber, estou aqui ouvindo, né, o quadro chamado para servir, o testemunho dos irmãos que muitos nos edificam. Estou numa igreja a 120 quilômetros de onde eu moro. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, o Davi e o Lucas, 8 e 9 anos, respectivamente. E junto ali com o pastor Nilson Domingos Pereira, de Montes Claros. Damos assistência à igreja em Buenópolis. Também damos assistência a um trabalho a 22 quilômetros de Buenópolis.
onde vamos a cada 15 dias. Amamos esta obra, amamos os irmãos da igreja, Uma bênção. onde temos crescido nas doutrinas, na comunhão do corpo, onde nos alimentamos desse grande banquete espiritual a cada culto, a cada assistência, a cada visita. Hoje estou diácono e realizamos a obra e esses chamados para servir com a alegria de saber que já estamos recompensados pelo Rei da Glória. Glória a Deus. Amém. Esse é o Aleluia. sentimento. Maravilha. Ele definiu tudo aqui. Maravilha. Verdade. Graças Esses a dois intermediários, que são Não os é? filhos dele, estão acompanhando, estão Isso. vivendo tudo isso. Eles não estão só vendo, eles estão vivendo. Não Eles tão vão nem- levar Não é isso- uma história que está sendo Não. contada para eles, é uma história vivida, né? Vivida. Eles vão levar isso pro resto da vida deles. Como é bom a gente educar os nossos filhos, né? Com exemplo, ou seja, sendo espelho, Exatamente. né? O Gildo Franco falou isso. Ou seja, essas crianças eles vão crescer observando esse exemplo do pai, esse amor pela obra, pela palavra do Senhor, né? 120 quilômetros. É muita coisa. 142, né? Exatamente. Só de ida. É verdade, é verdade. E muitas vezes aqui em Vila Velha, lógico que eu vou exagerar um pouquinho aqui, mas tem bairro aqui que você faz o louvor, né? A parte do louvor numa igreja, atravessa a rua e prega no outro. De Cambori não é diferente. Não é? São 6 igrejas de Cambori. Não é? Mas assim, Kleber, só abrir um parênteses aí. Dizer que nós não somos perfeitos, tá? É verdade. Nós não somos É verdade. perfeitos. Alguma. Nós temos várias falhas, várias dificuldades. Mas quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor, ele apara todas essas arestas aí e a gente vai caminhando. Frank, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês tiveram experiências muito maravilhosas com o Senhor ao longo da vida de vocês. Isso cooperou para esse momento que vocês estão vivendo agora? Você como ungido, você como esposa do ungido do Senhor? Ah, total, né, pastor? Total. E só traz bagagem pra gente, né? E, como eu falei da outra vez, né? Só acumula. A gente só vai acumulando. Isso é bom. Isso é bom, acumular experiência na casa do Senhor, na presença do Senhor, poder ajudar os irmãos, né? Poder estar ali. Eu falo, se eu for vendedor, eu não vendo nada, mas eu consigo vender do colega. Então, assim, eu gosto de ajudar o irmão, né, pastor? Se precisar, às vezes eu não consigo, eu fico angustiado, até mesmo a gente vê no carro. Letícia, você conversou com seu irmão para ajudar o fulano de tal, irmão tal. Então, assim, isso é muito gratificante, porque a gente vem ganhando uma bagagem, assim, a gente Verdade. vê e que Deus usa nossas vidas para isso. A gente nos coloca à disposição e o Senhor nos usa. Então, isso é muito bom, deixar o Senhor usar as nossas vidas. Como eu falei, nós não somos perfeitos, mas o Senhor quer nos usar. Quando nós damos liberdade, né? A gente estava ouvindo o finalzinho do... Final não, o pastor leu um texto em Gênesis, quando a gente chegou aqui... Pastor Edson. Falando de Enoque, né? Enoque não teve referência, né, de Deus... Ele não foi imposto servir o Senhor, mas o Espírito tinha liberdade de agir na vida de Enoque. E quando a gente dá a liberdade do Espírito agir, tudo fica muito mais fácil, mais leve, né? Como eu falei, não tem fardo, a gente vai seguindo. Bem, Letícia, como é o ungido Frank? Como é o ungido Frank, ó. Meu marido é uma bênção, né? Ele é uma pessoa que realmente, como ele disse, né? O que ele puder fazer para auxiliar um irmão, ele vai fazer. E às vezes até a próprio custo do que deixa o resto para lá e vamos auxiliar. E sempre foi esse espírito, digamos assim, voluntário, né? Que é uma coisa que é muito marcante na nossa obra, né? Tudo que nós fazemos é voluntário, né? Para o Senhor. Esse mover de Deus, né? De ajudar, de estar com o coração ali contrito mesmo. Se alguém manda uma mensagem precisando de uma oração, precisando de... Alguém está enfermo, pode estar cansado, o que for. Não, nós vamos lá no hospital, vamos... E isso é uma bênção, né? Para mim é maravilhoso, porque eu aprendo com ele, né? De querer também ser assim.
Eu falo que ele tem, assim, umas vantagens sobre mim, sabe? Ele tem umas vantagens. Um coração que, às vezes, a pessoa faz alguma coisa com ele. Muitas vezes vivemos isso ao longo da nossa vida. Na vida secular mesmo, né? Alguém faz alguma coisa com ele. Aí ele chega em casa, ele fala comigo, reclama, fala. Eu falo, a gente conversa sobre o assunto. Aí, passa uma semana, ele tá mandando a mensagem, mandando um link do culto, mandando pra pessoa. Aí, eu, né, Frank, não, porque, né, como se nada tivesse acontecido. É um perdão, assim, não precisa nem assistir a aula do pastor Eugênio, entendeu? Não precisa, porque ele tem uma facilidade de perdoar maravilhosa. E eu aprendo com isso. Aprendo porque mulheres, às vezes, são mais sensíveis. Então, a gente, às vezes, né, se melindra. É do ser humano, né? Isso, claro. É do ser humano. Como ele disse, nós somos perfeitos, né? Verdade. Mas eu aprendo todos os dias, né? Essa postura que você está descrevendo é a postura do Espírito de Jesus. Né? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer uma coisa que eu acho seríssima. Ele fala assim, quando ele fala de Israel, na carta aos Romanos, né? Porque Israel está fora do projeto, porque não aceitou a Jesus como Messias, ele chega a dizer assim, se eu pudesse, eu daria minha salvação para que os escolhidos se salvassem. É quase como se ele dissesse assim, se eu pudesse ir para o inferno para eles se salvar, eu iria. É muito difícil pensar assim. É muito desprendimento, né, pastor? muito desprendimento. Só o Espírito de Jesus coloca isso dentro de nós. Exatamente. Então a gente pode dizer assim, tô pegando o testemunho da sua esposa em relação a você, né? Esse desprendimento, essa questão do perdão e tudo mais, isso é uma ação do Espírito de Jesus. Verdade. Por isso que Franklin fala muito bem, nenhum de nós aqui é perfeito, né? Nós somos aperfeiçoados pelo Espírito de Jesus. E eu digo assim, a igreja que tem um ungido assim, e vai ter um pastor daqui a pouco também assim, é uma igreja feliz. Que maravilha, são 8 horas e 56 minutos. Nós vamos colocar um louvor. Os irmãos estão enviando mensagens aqui. O Leonardo, lá de Pompano Beach, Estados Unidos, assim, Cleber, estou aqui nos Estados Unidos, estou a caminho do trabalho, estou ouvindo aqui o quadro Chamados para Servir. Quer dizer que está sendo muito edificante para mim ouvir as experiências dos irmãos. Amém. Um abraço, Leonardo, Deus te abençoe aí dos Estados Unidos. Mandou até a foto, um vídeo aqui, né? Lá nos Estados Unidos. Realmente tá na estrada ouvindo a gente. Que maravilha, né? É a tecnologia aí, 5G. Também mandar um abraço à irmã Rita de Cássia, que está onde? Presidente Olegário, Minas Gerais. A Isa Paulo Correia, está em Valência, no Rio de Janeiro. A Sueli, que está em Santos Dumont, Brasília. O Jonas, que está aqui em Afonso Cláudio. O Márcio Moraes está em Belo Horizonte. O Igor, nosso irmão Igor, está aqui na Praia de Taparica, pertinho da gente, nosso vizinho praticamente. Um abraço a Eneida, que está aqui em Itapuã também, que maravilha. O Felipe, que está em Coelho Neto, Maranhão. O Antônio Carlos, lá de Juiz de Fora. O Murilo Alvarenga, que está em Piuí, Minas Gerais. A Cleia Maria Ferreira, está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu Deus, quanta gente. A Michele, que está aqui no bairro de Fátima, aqui pertinho da gente também, ali na Serra. A Creuza, que está em Vila Celeste, Patinga, Vale do Aço. Luiz Carlos Gomes, Tucu, Cariacica. A Andréia, que está em Vila Merlo, Cariacica. A Vanusa, está lá em Porto da Roça, Saquarema, Rio de Janeiro. Cirlei de Nova Módica, Minas Gerais. Tá lá em Portugal, tá ouvindo a gente lá em Algarve. Maravilha, muita gente, né? Vamos ouvir um louvor? Daqui a pouco a gente volta contando mais experiências, conversando mais aqui nos Chamados para Servir com o Gido Frank e a nossa irmã Letícia e o pastor João Carlos Braga nos dando aquela assessoria luxuosa aqui. Por ti darei.
Manaim. Agora são 9h07, 9h07, horário de Brasília. Estamos de volta, estamos aqui no quadro Chamados para Servir, conversando com o Gido Frank, a irmã Letícia, o pastor João Carlos Braga. Deixa eu abordar um tema que a gente estava conversando aqui em off, sobre o louvor com as nossas crianças, que a irmã Letícia, também o Gido Frank, faz esse trabalho ali na igreja local, ali em Jardim Camburi 6, mas também em Nova Venécia. E é importante, né? A irmã Letícia até citou, a irmã Mike esteve aqui com o pastor Winston, no último chamado para servir, conversamos sobre isso, e a irmã Mike falou: Kleber, os louvores como Shekinah, Bodas do Cordeiro, enfim, outros louvores, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, são louvores com letras, vamos colocar aqui, adultas, mas que as crianças estão cantando. E a irmã Mike usou a seguinte frase: há algo acontecendo, né? E já que a irmã Letícia faz esse trabalho com as crianças, né, eu vou perguntar: o que está acontecendo, irmã Letícia? Algo está acontecendo de verdade, Kleber. Glória a Deus por isso. As crianças intermediários e adolescentes, quando a gente fala criança, não podemos esquecer dos intermediários e adolescentes. Eles estão vivendo um momento, assim, na obra, vamos dizer assim, parafraseando o pastor Josias. Eles estão protagonistas. Que ele fala isso, os jovens são hoje protagonistas na obra. As crianças intermediárias e adolescentes têm vivido experiências maravilhosas com louvor. E o trabalho da Orquestra Júnior, né, que hoje nós temos no nosso site um projeto Aprendiz, que traz ali um material maravilhoso, fácil compreensão. Os irmãos dedicados fizeram esse material, e de forma que todas as igrejas podem ter hoje suas crianças tocando instrumentos, né? Não instrumentos, assim, digamos, os usuais, mas instrumentos, flauta, sempre tem material, escaleta, o pandeiro, né, meia-lua, a clave e outros tantos que tem ali separadinhos no material para fazer. Então, como é que isso começou, né? Aconteceu. No primeiro Unidos em Família que eu fui monitora, em 2018, antes da pandemia ainda, eu participei de uma aula ali que eu fiquei maravilhada. Pastor Eziomar, ele dava essa aula ensinando ali algumas noções mesmo de musicalidade, né, com louvor. Nossa irmã Luciana, que é sempre monitora comigo também, lá em Guarapari, também ali com as crianças. E eu fiquei maravilhada porque eles entravam sem saber tocar nada e eles saíam do evento tocando louvores. E eu falei, eu preciso levar isso para minha igreja. E na época eu era ali de Camburi 3, pastor Luiz Eugênio. O pastor Luiz Eugênio nos apoiou e a gente começou esse trabalho ali. E, de fato, as crianças e adolescentes, eles pegam as coisas com uma facilidade, né, assim, enorme, né? E tinha um irmão ali que ele era formado em música, nos auxiliava. E a gente tocava no fim de semana com eles. E com isso já foi despertando. Hoje, essas crianças intermediárias e adolescentes, hoje são jovens, lá em Camburi 3. E eles tocam mesmo no culto, né? Flauta transversal, já tocam, bateria, teclado, enfim. Formamos, assim, instrumentistas, né? Esse trabalho formou vários instrumentistas. E aí, quando eu vim para Camburi 6, nós fomos para lá porque o Senhor deu um sonho, e por isso nós fomos para lá. Quando passamos no grupo de intercessão, o Senhor, ele deu um irmão teve uma visão de que o Senhor me entregava uma coletânea de crianças. E eu fiquei meio sem entender. Guardei no coração, mas fiquei meio sem entender, porque eu não sou instrumentista. E pensei, talvez seja esse trabalho lá da orquestra, né, que iniciou aqui em Camburi 3.
E fomos para Camburi 6, 2019. Logo depois, pandemia. E voltamos da pandemia, assim, com muitas restrições. A escola bíblica voltou devagar, né? E no ano de 2021 para 2022, quando já tinha cessado mais assim a pandemia, eu conversei com o pastor Everaldo e falei: pastor, eu estava querendo colocar as crianças para cantar na vigília um louvor com instrumento. O senhor me autoriza? Ele, claro, com certeza. E aí eu peguei um louvor que a gente já cantava lá em Camburi 3, né? E entreguei uns instrumentinhos que tinham lá na igreja mesmo. E as crianças amaram. E a Cristina participou do primeiro ensaio e deve ter no ouvido do pastor Everaldo: participa lá para você ver. E no segundo ensaio ele estava lá. A gente fazia os ensaios no templo, né, para poder espaçar mais, né? Naquela época ainda meio complicada a pandemia. Aí o pastor Everaldo ouviu o louvor e pegou um instrumento. E agora outro. Agora outro. E foi. E ele falou, aí depois ele me chamou e falou: Letícia, eu quero esse trabalho aqui. Eu quero esse trabalho aqui. E aí nós fomos ali pegar o material, começamos, né, a estudar ali, né, o que estava no site. E iniciamos, e desde então, todo domingo, sábado e domingo, é dia da bandinha, carinhosamente chamado bandinha, tocar lá em Camburi 6. Só que o pastor Everaldo, coordenador em Nova Venécia, e sabendo das dificuldades ali, né, que a pandemia também trouxe ali para a região. E ele me chamou e falou: Letícia, eu estou querendo levar esse trabalho lá para Nova Venécia. Você vai? Eu falei: só se for agora. Vamos. E o Frank foi junto. E a Rúbia, né, o esposo dela, o Jonas. E fomos nós. Rúbia também não é instrumentista, eu não sou instrumentista. E o nosso primeiro testemunho é esse: irmãs, não tem dificuldade, porque nós não somos instrumentistas. Mas o material realmente tem muita facilidade mesmo, de compreensão, né? E levamos para lá. E depois que viemos, colhemos os frutos, né? As irmãs de Nova Venécia, as professoras, elas nos relataram, assim, várias experiências maravilhosas. Crianças que perderam pais na pandemia, crianças que já não estavam mais indo à igreja, passaram aí por causa do trabalho com o instrumento. Ela falou que elas eram super cobradas quando não cantava, tocava. Então eles tiveram que começar a fazer ensaios e experiências de crianças que hoje já tocam no culto lá. Graças a Deus. Já fomos 3 vezes, né, lá em Nova Venécia. E agora, por fim, uma irmã, a Tatiane, que ela tem uma pousada em Prado, na Bahia. Agora ela quer levar esse trabalho para Prado. E fomos convidados a ir para Prado. E vamos nós Com certeza. realizar esse trabalho. Mas tudo para dizer que é o Senhor que nos capacita. Então tem algo acontecendo, sim, no Unidos em Família, o último que nós, agora em julho, a gente, quando acaba as atividades durante o dia, a gente faz uma rodinha de louvor, né? Sempre. Até 11 horas, até apagar a luz. E aí nós ali na rodinha, é muito interessante, porque eles começam com os louvores de criança, e daqui a pouco eles começam: tia, Shekinah! Agora Shekinah! E eles tocam e cantam como se fosse o grupo de louvor. Que coisa linda! Crianças pequenas que sabem a letra de cor, eles não sabem nem ler, mas eles cantam. Que maravilha. Caminhos de dor, e por aí vai. A netinha mesmo do pastor Everaldo, da Laura, pequena, 4 aninhos. Você precisa ver ela cantando Ó Venha. Você não sabe se você glorifica, se você agarra ela, se você filma, que é coisa maravilhosa. Então, há algo acontecendo. O Espírito Santo tem movido mesmo as nossas crianças, intermediários e adolescentes para esse trabalho. E são trabalhos assim, né? Eu glorifico muito ao Senhor,
porque são trabalhos que me chamaram muita atenção quando entrei na igreja. Tanto o trabalho de crianças como o trabalho de louvor. E hoje, né, a gente pode atuar nos dois, né? O coral infantil aqui em Vila Velha, né, tem feito as gravações com a Paula. A irmã Janaína Zumar, que faz um trabalho maravilhoso também, da Orquestra Júnior, Perfeito Louvor, que ensaia em Jaboruna, ali no Instituto Dodge. Então, é maravilhoso. Desculpa, falei muito. Não, porque esse assunto... Interessantíssimo. Eu vou te pedir até para você falar um pouco mais. Certamente, muitas pessoas estão sendo despertadas a buscar esse conhecimento e a aplicar esse conhecimento nas igrejas. Como que elas encontram o material, Letícia? Então, no site nosso, CIAS, né? O CIAS Maranata, não é isso? CIAS Maranata. É um material onde as professoras sabem de cor. Tem até, com certeza, como favorito. Porque os materiais da EBD estão todos nesse site. Então, ele tem um lugarzinho que embaixo, depois das aulas, que tem escrito Projeto Aprendiz. Amém. Clicando ali, você consegue ver material para ensaio. Então, ali tem os vídeos para facilitar, né, de cada instrumento. Tem o material do instrumento. E aquilo ali, em cada louvor de crianças, né? São os nossos louvores, as coletâneas. Certo. E ali, a professora pegando ali, assistindo o vídeo. E sempre a gente pede o auxílio, claro, né? Um instrumentista, né? Que tem uma noção um pouco de tempo, de ritmo. E aí, com isso, é só ter o desejo mesmo de trabalhar, de aplicar esse conhecimento ali, né? No Unidos em Família também, quando tem essa aula, né? O pastor Ziomar sempre dá umas dicas, né? Do que fazer, de como fazer. Então, é muito mais querer do que saber. Amém. E só lembrando que às vezes é custo, né? Os instrumentos, a clave, tem chocalho, mas isso pode também ser feito de forma artesanal, né? O Jonas, que é o diácono lá de Camburi 6, ele faz as claves com cabo de vassoura, né? Chocalho com aqueles juninhos, né? Aqueles pet juninho, e as crianças tocam da mesma forma. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Igualmente. Graças a Deus. Que maravilha, são 9h20. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens que eu vou ler aqui dos irmãos, a participação dos irmãos. Antes, deixa eu dar uma informação aos irmãos que estão nos ouvindo. Nós, quando eu digo nós, eu falo a Igreja Cristã Maranata, nosso canal no YouTube já está com 710 mil inscritos. E em nome de Jesus nós vamos bater essa meta de 1 milhão. Amém. Rapidamente. 710 mil inscritos no nosso canal no YouTube, para a honra e glória do Senhor. E eu quero convidar você que está ouvindo a gente, ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, por favor, faça. É gratuito, não dói, não custa nada, tá bom? É só você bater o dedinho ali naquela palavrinha inscrito ali no YouTube, e você vai receber os avisos quando tiver conteúdos novos, antes do culto, né? Lembrando a você que vai ter o culto, vai ter o seminário, vai ter o chamado para servir, enfim, toda a programação no YouTube da Rádio Manaim, da TV Manaim. Você vai ser avisado com antecedência. Olha que bênção. E você vai poder enviar o link para evangelizar outras pessoas, e vai ser uma bênção, tá bom? E o nosso conteúdo, você se inscrevendo, o YouTube vai entender que é relevante e vai indicar para outras pessoas poderem assistir esse conteúdo que você já sabe, que você assiste, que você tem acesso, e as pessoas serão abençoadas. É uma forma de você evangelizar também, né? E nós já estamos felizes demais, porque já chegamos a 710 mil inscritos. Glória. Mas podemos avançar, depende de você, tá? Vamos ajudar? Vamos, indique o link para que outras pessoas aí do seu condomínio, da sua escola, né? Se a pessoa não souber fazer, peça, por favor, você me dá licença, eu posso te inscrever? E você, é uma bênção, você está abençoando a pessoa, você está sendo canal de bênçãos para aquela pessoa, né? Ao invés de ela estar assistindo um outro conteúdo que não vai ajudar, que vai ser um desserviço, né? Então você está ajudando essa pessoa a
a ter uma palavra de Deus no momento de dificuldade, a você evangelizar uma pessoa que esteja vivendo um momento adverso, de uma enfermidade, de uma falta de emprego, de ansiedade, e aquele culto, aquela palavra, aquele louvor vai ajudar a pessoa, né? Olha que coisa maravilhosa. E aí você, quando chegar lá no céu, aquele galardão, pensa nisso aí que vale a pena. São 9h22. O Gelson, sobrenome diferente, Gelson Barbão. Ele é de Francisco Beltrão, no Paraná. Ele disse assim: Kleber, meu nome é Gelson, estou diácono aqui no Paraná. É muito edificante as experiências da Letícia, do Ungido Frank. Estamos felizes com esse testemunho dos irmãos, né? E essas operações do Espírito Santo. Essa é uma nossa experiência em servir a um Deus vivo. A Ana Nascimento, da onde? Boa Mira, Boa Esperança, pertinho de Nova Venécia, pertinho ali. Se Kleber, como é bom escutar esse programa, esse quadro. Nós aqui do outro lado estamos recebendo a bênção junto com vocês aí, tá bom? Ó, que bênção, que bom. Que bom. Um abraço, irmã Ana Silva do Nascimento, aí de Boa Esperança. A Daiane, que está em Rosarinho, Cachoeira, na Bahia. Diz assim: Kleber, olha, eu tô amando ouvir as experiências dos irmãos, falando das crianças. Que bom, que coisa boa, né? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos aí. Isso. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. O Williams José Cândido, lá de Guarulhos também, tá aqui acompanhando. O Rodrigo, enfim, muita gente aqui, muitos irmãos recebendo muitas mensagens aqui pelo portal, pelo Face, pelo meu celular. Eu não sei nem aonde eu olho aqui, tanta mensagem. O Gido Franco mandou aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Isabel, lá de André Carlone 2. Ela ouve a Rádio Manaim desde 2013. E ela deixa aqui um abraço aos pastores das madrugadas, aos funcionários da Rádio Manaim, e eu me incluo aqui junto. E ela disse assim: Kleber, eu tenho maior vontade de conhecer a rádio. Minha irmã já está convidada, minha convidada de honra para estar aqui conosco, tá bom? A hora que a irmã quiser, é só chegar. Vem aqui e conhecer a Rádio Manaim. Vai ser uma alegria para nós poder abraçar a irmã, de mostrar a rádio. É uma honra para nós receber a irmã aqui. Já está convidado, tá bom? 9h25, deixa eu agradecer aqui o Gido Franco mais uma vez pela disponibilidade, o carinho para conosco de atender o nosso chamado para estar aqui nessa manhã, Gido. Obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e também esse trabalho novo que é estar ali em André Carlone, né? Sim, a gente fica muito grato porque a gente relembra as nossas experiências, que às vezes ficam até esquecidas, né? Então traz à tona pra gente ver como que o Senhor cuidou da gente, né? Cuidou de nós, não deixou faltar nada. E é um prazer estar aqui. Sempre que me chamar, estou à disposição. E agradecer o Kleber, né? Pessoa muito boa, obrigado, muito comunicativa, que está sempre mandando mensagem pra gente. Agradecer o pastor João também, né? Também está fazendo um trabalho de acessibilidade, trabalho importantíssimo, fundamental nos nossos dias, né? É muito importante. Ele esteve lá em André Carlone 1, a professora Janaína, foi uma bênção, pastor. Saímos de lá muito renovados. E essa aula eu sempre choro. 4 vezes eu sempre choro. Tem essa cara assim, mas eu choro também, tá? E agradecer também, mandar um abraço para os irmãos de André Carlone 2. A igreja está em aniversário. Convidar o pastor e o Kleber para ir lá, trazer uma palavra, né, para alegrar o coração dos irmãos lá. Amém? Amém. E a todos os ouvintes também, fica aqui o meu abraço. Só falar o dia que o pastor João lá, que a gente vai fazer parte do kit Aleluia. Amém. Isso. Aleluia. A irmã Maria Luísa Nascimento, lá de Tucumcariacica, disse assim: Kleber, eu tenho acompanhado o quadro Chamados para Servir e tem sido uma bênção. A experiência da irmã Letícia sobre o perdoar, assim como acontece com meu esposo, Luiz Carlos. Ele não espera passar, no mesmo dia ele já perdoa. Assim as coisas acontecem de manhã e à tarde ele liga, manda mensagem para a pessoa como se fosse ele que fez com o irmão, né? Mas é ele que foi ofendido, mas eu não entendo isso. Assim eu aprendo com ele. Kleber, obrigado pelas orações. Já melhorei, tá bom? Da conjuntivite. E aquele convite em participar do quadro aí, tá de pé, tá bom? Tá de pé. Vamos
quarta-feira que vem, tá bom? Tá bom, irmã Maria Luísa? A irmã e o Luiz, né? Já estão convidados a estar aqui quarta-feira que vem, é só me confirmar. É só dar o sim ou joinha aí, tá bom? A Deliana Escusato de Nova Venécia. Sim. Kleber, abraço a Letícia e ao Franklin, que sempre nos ajudaram com muita alegria aqui em Nova Venécia, a Igreja da Pedra. Agradece e glorifica a Deus pela vida deles. Amém. Deliana é uma bênção também. Pastor Glória Luiz Escusato. Maravilha. Amém. Nos recebe de uma forma maravilhosa lá em Nova Venécia. A irmã Daniele, lá de São João Nepomuceno, Minas Gerais. Kleber, mandar um abraço para Letícia. Tive o prazer de conhecê-la no Manaim Domingos Martins. Sou a irmã, fala com ela que sou a irmã que conversou com ela a respeito de uma experiência que ela contou em outra oportunidade, no chamado para servir. Sim. Tá lembrado? Sim, tô lembrada sim. Ela me parou lá no seminário para vir falar dessa experiência. Glória a Deus, uma bênção, né? Que maravilha, que bom. Irmã Letícia, obrigado mais uma vez por também estar aqui conosco, sempre acrescentando algo aqui nesse bate-papo, nesses chamados para servir. Eu que agradeço, Kleber. Pra gente é uma honra, né? Esse ambiente da Rádio Manaim é maravilhoso e sempre nos edifica muito. E estamos sempre à disposição, já falei, é um desafio santo, mas nós estamos sempre à disposição. Amém. Na hora que precisar. Amém. Os nossos irmãos igrejeiros. Isso. É verdade, esse igrejeiro. Eu preciso mandar um abraço também para a minha igreja em Jardim Camburi 6, em especial as minhas crianças intermediário e adolescente de lá. O pessoal de Nova Venécia que nos acolhe sempre assim com muito amor. A gente fica sem graça. São bem receptivos, né? Maravilhoso, maravilhoso. Nosso pastor Everaldo. Sim. A Cristina, o pastor Aníbal que agora assumiu a igreja de Camburi 6. Então um abraço a todos. Amém. E o pastor João Carlos Braga está aqui conosco também, que faz esse trabalho de acessibilidade muito importante. E a gente queria aqui mandar um abraço aos nossos irmãos, os surdos que estão acompanhando a programação e agradecer aos irmãos que fazem esse trabalho voluntário da interpretação de Libras, né? Isso, de interpretação de Libras, da madrugada, né? Isso. E eles fazem, não é nem aqui na rádio, não. Eles fazem de casa, porque tem gente de Minas, gente de São Paulo, gente do Brasil inteiro, né? Então as pessoas, elas acordam cedo, preparam o ambiente na sua casa, bota aquele pano verde e tudo mais. E que dedicação. E dali eles estão ouvindo aqui, estão interpretando para os surdos e tem cerca de 200 surdos que assistem à madrugada, graças às mãos dessa equipe. Olha que coisa que é coordenada pelo pastor Bísio, lá de São Paulo. Uma irmã Claudete, irmã Clara. Isso, Claudete e Clara são daqui de Vitória. Isso. E tem gente do Brasil inteiro participando disso. E eu quero mandar um abraço a esse povo. E eu vou te contar, é um trabalho voluntário, fundamental, essencial e que fazem voluntariamente com muito carinho, dedicação, com zelo. Olha, eu vou te dizer, Kleber, nós temos uma equipe grande dos que trabalham, pelo menos no Manaim daqui de Domingos Martins, mas temos poucas vagas. E é assim, se eu te disser que eu já estou com a equipe montada de novembro, porque se não se inscrever logo, não consegue vaga. Não consegue. Então, assim, me escreve, pastor, me escreve para maio, setembro e dezembro. Aí eu vou e escrevo. É muito fácil trabalhar com gente assim, dessa forma. Tem vontade. Né? Esse espírito voluntário, a gente se sente pequeno. Eu não posso também fazer tudo isso. É verdade. É verdade, pastor? É verdade. Que maravilha. Tem gente que escreve assim, consegue me escrever para novembro? Eu falo, olha, novembro já está fechado. Mas eu vou botar você aqui nesse de espera. Se alguém desistir, às vezes alguém não pode ir porque ficou doente, eu boto você no lugar. E é assim que vai funcionando a equipe, essa equipe de intérpretes. E estamos fazendo uma oficina para vários lugares. Está tendo oficina de Vila Velha, mas tinha muitos municípios que queriam ter oficina de Libras, né? E o que nós fizemos? Cada lugar, Aracruz, Piúma, Bom Jesus, Alegre, Linhares, Cachoeiro, cada um montou uma oficina lá. Mas só que eles não tinham professores, então a oficina presencial aqui no Jaboruna, a gente abre o sinal para eles, mas eles têm intérpretes lá, que são da cidade. Então eles assistem a oficina de 14 às 16. Quando a gente acaba a oficina aqui, os intérpretes de lá tiram dúvidas da turma. Maravilha. Ao vivo, lá presencialmente, tira dúvida, repete algumas atividades e tudo mais. E todos esses lugares, as oficinas estão constantes. As pessoas não estão desistindo,
porque querem trabalhar com acessibilidade, querem ajudar os surdos a entenderem Maravilha. a palavra do Senhor. O irmão Douglas, aqui de Boa Vista, aqui em Vila Velha, disse assim: Kleber, eu estou ouvindo vocês falar em um voluntariado e é maravilhoso em ajudar as pessoas. Eu me identifico muito com isso. E quando eu não consigo fazer isso, eu me sinto diferente, estranho, né? Eu sei que e assim, eu sei que isso não leva ninguém para o céu, mas é gratificante ser voluntário e ser usado por Deus. Não, mas você é voluntário, você tem esse carinho no coração, essa vontade de ajudar, exatamente porque você é salvo. Exatamente. Não é? Porque você zelo, né? Zelo. Né? O Senhor mudou sua vida. Não leva para o céu, mas glorifica o nome do Senhor. Isso é importante. É isso mesmo. Você glorificar o nome do Senhor através... Porque a palavra louvor e adoração é mãos erguidas, mãos à obra. Exatamente. No original. Exatamente. São né? mãos à disposição do Senhor. Pronto. Eis-me aqui. Pronto. Então você é um abençoado, meu irmão Douglas. Deus abençoe. Tem uma irmã aqui, DDD 77, Barreiras, na Bahia. A nossa irmã Dora Silva. Kleber, esse é um quadro, é uma bênção. Me identifiquei muito com o testemunho dos irmãos de hoje. Os irmãos de hoje, o Gido Frank e a irmã Letícia. Que Deus abençoe sempre a vida de cada um deles, que são envolvidos nesse trabalho. E é um maravilhoso trabalho da Rádio Manaim. Obrigado, irmã Dora, aí de Barreiras, na Bahia. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho de ter enviado essa mensagem aqui pra gente. Muito obrigado mesmo de coração. Tem um irmão aqui de Nanuque. Assim, Kleber Frank já esteve aqui, hein? Sim. Em Vila Gabriel Passos. Sim. Foi um período marcante de muitas bênçãos. Era fogo puro, é isso mesmo. Maravilha. Contribuiu para o crescimento da obra aqui neste lugar que está completando 25 Deus. anos. Graças a Deus. Estamos em festa aqui. Amém. Parabéns aos irmãos aí de Nanuque, Vila Gabriel Passos. 45 quilômetros de Nanuque até Vila Gabriel Passos, de estrada de chão, 45 quebra-molas. Meu Deus. Que maravilha. Queridos, pastor João, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Kleber, poder trabalhar aqui. O Gido Frank estava falando que vai buscando recordações que às vezes estavam até guardadas lá, esquecidas, né? E aí eu penso, quando ele falou isso, eu lembrei daquele texto que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Né? São esses testemunhos que o Senhor tem trazido para nós e que tem distribuído pela Rádio Manaim para todos os nossos ouvintes, que levam esperança ao povo do Senhor, de que em breve Jesus voltará para nos buscar. Amém. Muito bem. Ponto final no nosso quadro de hoje aqui, os chamados para servir, onde conversamos com o Gido Franklin e a irmã Letícia e o pastor João Carlos Braga. Você, uma ótima manhã e daqui a pouquinho, o programa Viva o Rei, aqui na Rádio Manaim. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.